Olá, estamos no ar com o Justiça Gaúcha Entrevistas, programa especial de final de ano. Nesta edição, direto do TJRS, vamos conversar com os líderes da administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a produtividade do Poder Judiciário na pandemia de coronavírus. Desconhecida pela ciência até pouco tempo, a Covid-19 assumiu o seu lugar na história dos grandes surtos epidemiológicos mundiais. Neste momento em que a pandemia altera drasticamente os cenários econômico e político, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem mantendo esforços para a garantia do acesso à justiça pela sociedade. E para falar um pouco sobre os desafios do Poder Judiciário na pandemia, nós viemos até o TJ para conversar com o presidente do Poder Judiciário, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Olá, presidente Voltaire. Satisfação aí participar do programa. Presidente, quão desafiador foi o senhor assumir a presidência do TJ e praticamente 2 meses depois estourar a pandemia aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, menos de 2 meses, né? Porque quando houve a movimentação inicial, que se reconheceu pela Organização Mundial da Saúde a ocorrência de uma pandemia, as primeiras medidas começaram a ser tomadas. E nós aqui procuramos, então, adotar todas as medidas possíveis, em termos, inclusive, primeiramente, no sentido de preservar a vida de magistrados, servidores, estagiários, bem como todos aqueles que ingressam nas mais diferentes dependências do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um ano de muito trabalho, não é? De se reinventar. O TJ instalou os Sejusques, empresarial e cidadão, mesmo em meio à pandemia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância deste serviço de conciliação que foi oferecido à população. Esse é um trabalho muito importante, inclusive, que é desenvolvido basicamente ali pela desembargadora Vanderlei, nossa corregedora geral, na área empresarial pelo desembargador Ney Widmann e a própria desembargadora Liz Helena também, que participa, e enfim, todos os integrantes da administração como um todo, cada um dando a sua colaboração. E, então são questões importantes que foram desenvolvidas. Ao longo dos anos, sempre houve uma preocupação maior em recorrer e não se incentivava a cultura da mediação e da conciliação. Agora estamos fazendo isso. Menos judicialização. Menos judicialização e mesmo quando há judicialização, primeiramente, aliás, é um dos comandos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, que se faça primeiro uma tentativa de conciliação. Perfeito. O Poder Judiciário promoveu um contingenciamento superior a 120 milhões de reais, demonstrando sensibilidade e engajamento junto ao Estado nesta batalha contra a Covid-19. E também participou de acordo com os demais poderes em torno da lei das diretrizes orçamentárias. Presidente, como é que foi esta negociação? Essa negociação começou, primeiramente, no Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado é constituído pelo chefe do Poder Executivo, o governador do Estado, pelo presidente da Assembleia, pelo presidente do Tribunal de Justiça e por órgãos autônomos, com autonomia, que é o caso do Ministério Público, Tribunal de Contas e também a Defensoria Pública. Várias reuniões foram realizadas, depois houve o engajamento da área técnica das respectivas instituições e, finalmente, depois de amplos debates, ali se conseguiu uma fórmula de um consenso, fruto de um amadurecimento de todos para o problema que todos nós estávamos sentindo na pele, no dia a dia, que eram os efeitos causados por essa pandemia. Então nós precisávamos fazer alguma coisa e fizemos com muito esforço, com muito denodo e chegamos a um entendimento que foi considerado inclusive um acordo histórico. Bom, o levantamento mostra que mais de 980 mil processos físicos já estão em digitalização
desde o começo da pandemia. Nós podemos dizer que essa é uma das prioridades da sua administração e qual a expectativa para que cheguemos a 100% dos processos digitalizados? Essa é uma das grandes metas da atual administração. E por que isso? Porque nós temos que partir para a digitalização de processos. Queremos eliminar os processos físicos, porque com a pandemia eles ficaram paralisados durante um período e houve a tramitação dos processos eletrônicos. E nós tivemos problemas assim, porque nós constituímos uma força-tarefa trabalhando na digitalização. Depois se lançou um processo de licitação para que uma empresa fosse contratada para fazer a digitalização. São percalços que a gente encontra pelo caminho. Por que isso? Porque muitas pessoas envolvidas nesse processo todo, elas foram vitimadas pela Covid. Então, saíram, como se diz na gíria popular, de circulação. E saindo de circulação, o serviço sofreu uma certa solução de continuidade. Mas mesmo assim, todos nós estamos empenhados a adotar todas as soluções no sentido que possamos levar em frente essa meta principal nossa. O senhor poderia nos falar agora sobre a implantação do sistema compliance no TJ, né, que aconteceu essa iniciativa adotada agora no final do ano, não é? O compliance é uma técnica, na verdade, é uma cultura, digamos assim, para ser mais preciso, de todos nós nos adequarmos a seguir as linhas básicas de normativas baseadas em princípios éticos e em padrões aceitáveis de conduta, né? Nós tínhamos essa intenção desde antes de sermos eleitos para a administração do tribunal. Por quê? Eu trabalhei muito com compliance na área acadêmica, né? E trouxe para os colegas da administração, a desembargadora Liselena, o desembargador Ícaro, o desembargador Ney, a desembargadora Vanderlei, essa ideia. E todos acharam interessantes e nós colocamos, inclusive, no nosso plano de metas de gestão. Então, na verdade, nós estamos cumprindo rigorosamente aquilo que prometemos ao implantarmos o compliance aqui no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que tem como officer, ou seja, quem vai comandar, né, esse sistema todo é a desembargadora Isabel Dias Almeida. Presidente Voltaire, quais são os principais planos para a administração no próximo ano? No próximo ano, nós queremos intensificar a digitalização, nós queremos encontrar um espaço para que possamos fazer algumas coisas que não foram possíveis de serem realizadas nesse ano, como, por exemplo, um grande fórum de interlocução com a sociedade. Queremos fazer isto. Nós queremos inaugurar, inclusive, fóruns, né, novos, portanto, né, que estão aí espalhados pelo interior afora, a implantação de novas varas judiciais e, acima de tudo, intensificarmos a capacitação, né, de servidores. Vamos incentivar a capacitação. Afora isso, nós estamos também enveredando por alguns outros aspectos. Por exemplo, nós queremos fazer com que haja uma comunicação mais efetiva ainda com a sociedade. Como é que a gente faz isso? A gente faz num clima, primeiro, de transparência de tudo aquilo que a gente está realizando, mostrando à sociedade que ela pode confiar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o último bastião, né, da cidadania, onde ali são colocadas questões, as mais diversas, que não tiveram uma solução em termos de um resultado efetivo para o ser humano. Então, são deduzidas pretensões. E nós queremos aperfeiçoar todo esse sistema para darmos a certeza à sociedade que cada vez mais ela pode confiar no nosso Poder Judiciário. Bom, para encerrar, presidente,
Foi um ano onde todos nós tivemos que nos reinventar diante de tantas dificuldades. Que lições o senhor acredita que o Judiciário vai tirar deste período difícil que todos nós vivemos? Eu creio que são várias lições, Vera. A primeira delas é que nós não vamos mais trabalhar como trabalhávamos antes. Nós vamos intensificar, inclusive, as sessões virtuais, né, que já eram realizadas, mas as por videoconferências. Acho que com a vacina chegando, nós podemos também realizar com maior intensidade as sessões presenciais, mas são vários aspectos assim que nós devemos mensurar. Uns dados importantes que eu gostaria de destacar, vejam a produtividade, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Nós recebemos aqui 177.584 processos. Desses, 171.343 já foram julgados, né? Nós tivemos ainda casos importantes envolvendo a Covid. Se nós não tivéssemos a Covid, nós não teríamos essa avalanche de processos só no Tribunal de Justiça, que foram 7.571 processos só tratando de Covid. Desses 7.571, 6.472 já foram julgados. E afora isso, nós realizamos 1.109 sessões virtuais desde o começo da administração, ou seja, ali em fevereiro, né? E 293 por videoconferência, e diminuiu sensivelmente as sessões presenciais para 21. Por quê? Porque nós mudamos essa situação toda. Então, nós temos que nos reinventar cada vez mais. Essa vai ser a tônica predominante no próximo ano. Nós agradecemos muito a sua participação no programa Justiça Gaúcha. Nós tivemos a honra de conversar com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Nós vamos fazer a seguir um rápido intervalo e voltamos conversando com a Corregedora-Geral da Justiça, direto do Palácio da Justiça. Rapidinho, já vamos estar de volta. Atenção! Cuidado com tentativas de golpes envolvendo precatórios. Se você receber um telefonema ou uma mensagem de alguém solicitando dinheiro para agilizar o pagamento de seu precatório, não caia. Tenha certeza, é golpe. O Judiciário não cobra valores para pagamento de precatórios, seja qual for a sua natureza. As comunicações são feitas oficialmente, nunca por telefone ou pelas redes sociais. Todas as informações sobre precatórios estão disponíveis no site do TJRS. Se tiver dúvida, entre em contato com o setor de precatórios. Acesse tjrs.jus.br e saiba mais. Sem dúvida, os momentos de grandes crises exigem soluções rápidas e podem abrir portas para boas oportunidades. Para falar sobre o trabalho da Corregedoria no ano de 2020, nós viemos até o Palácio da Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. Bem-vinda, Corregedora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Vera. Da mesma forma. Bem, para começar, eu gostaria que a senhora nos colocasse sobre essas medidas, as principais ações adotadas pela Corregedoria durante esta pandemia, desde o início da pandemia aqui no nosso estado. A primeira preocupação nossa foi manter o serviço ao cidadão. Então, nós começamos a editar vários atos, regularizando todas as atividades dos forenses. Foram 86 atos que a Corregedoria expediu. Outros atos também foram necessários em razão de situações específicas da pandemia. Por exemplo, o aumento da questão da violência doméstica. Então, muitas campanhas foram realizadas, muitos projetos foram iniciados nesse período para que as vítimas de violência
também tivessem acesso aos seus direitos e tivessem, né, a sua integridade física e psicológica preservada. Outra preocupação da Corregedoria foi a poder viabilizar o acesso ao judiciário pela forma virtual. Então, nós criamos o primeiro Sejusc virtual empresarial, né, que é um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, destinada a atender as empresas que estivessem com problemas financeiros em razão da pandemia. E então foi criado esse Sejusc, inclusive esse Sejusc atendeu uma demanda muito importante que houve nesse período, que foi as empresas de ônibus e a Prefeitura Municipal. Havia um sério risco de paralisação dos serviços e essas demandas foram atendidas no Sejusc através da mediação. Foram realizadas mais de 10 sessões de mediação e, ao final, se conseguiu um acordo com todas as empresas de transportes urbanos de Porto Alegre e a Prefeitura Municipal para que elas pudessem manter a prestação de serviço, porque isso afetaria toda a nossa população aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. Também, nessa mesma linha, foi criado o Sejusc do Cidadão Online, ou seja, nós apelidamos de Sejuscão, porque ele tem o âmbito estadual e aí é para pessoa física. Qualquer pessoa que tenha alguma necessidade de resolver algum conflito, seja em qualquer área civil, área de família, pode ingressar no site do Tribunal de Justiça e pedir a realização de uma mediação ou de uma conciliação e ser atendida virtualmente. Da mesma forma, os juizados especiais, também foi criada a ferramenta do juizado online, para viabilizar que qualquer cidadão que quisesse ingressar com alguma demanda nos juizados especiais cíveis pudesse fazê-lo sem sair de casa. Então, foram providências imediatas que nós tomamos para que os serviços se mantivessem, de certa forma, ajustados à real necessidade do nosso usuário. Atendendo o novo normal, né? Como Exatamente. Nós costumamos dizer. Então, agora, os fóruns estão retomando os atendimentos presenciais. Como é que está sendo essa retomada? Está sendo bem tranquila dentro das possibilidades, porque há uma conscientização bastante grande. Acho que nós já amadurecemos um pouco nesse período. Os fóruns ficaram fechados muito tempo, porque nós estávamos utilizando o critério das bandeiras estabelecidas pelo governo estadual. Então, os fóruns só abriam nas bandeiras laranja e amarela, mas, enfim, por uma necessidade de atendimento melhor à população, o presidente do tribunal, então, mudou a regra e, a partir de setembro, começaram a fluir todos os prazos e os fóruns a fazer um trabalho presencial também, além do trabalho remoto. E aí, então, mas os fóruns estão abertos e quem tem acesso a eles somente são os profissionais, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e eventuais pessoas que tenham algum ato a realizar por determinação judicial. Então, é um acesso restrito aos magistrados, servidores e profissionais. Eu gostaria que a senhora falasse sobre uma ferramenta importante também, que foi bastante utilizada, que foram as audiências judiciais por videoconferência, que se tornou uma alternativa muito importante neste momento de pandemia. Foi a alternativa que nós tivemos para poder manter a regularidade da realização das audiências, porque há determinados tipos de processo que a audiência é fundamental. Por exemplo, os processos criminais, eles só se movimentam com base nas audiências, onde são ouvidas as testemunhas, as vítimas, os acusados. E se não há uma audiência, o processo criminal fica sobrestado. Então, em razão dessa preocupação, principalmente em função da existência de processos com réus presos, aguardando julgamento, e esses têm prioridade
né? Eles devem receber uma atenção especial e tramitar da forma mais célere possível. Também outros casos que envolvam prioridades por idosos, crianças, adolescentes, esses processos tiveram que ganhar um impulso, independentemente de não se poder realizar audiências presenciais. E a solução foi a ferramenta da audiência por videoconferência. Deu um efeito bom, nos obrigou a nos modernizarmos à força e estamos trabalhando para melhorar essa ferramenta, porque realmente exige um pouco mais de esforço na realização da audiência. São muitas coisas que o magistrado precisa controlar se todos têm acesso à internet, se, por exemplo, se o acusado vai ter possibilidade de ter uma entrevista reservada com o seu defensor, isso precisa ser garantido, se as testemunhas não estarão sendo coagidas, se elas estarão depondo livremente. Então, são uma série de situações que tornou a audiência mais complexa, mas foi a forma como nós conseguimos dar um mínimo de atendimento a esses casos urgentes. Acredito que no futuro nós vamos ter um sistema híbrido. Aquilo que se puder fazer por videoconferência, que agiliza o processo. Hoje, por exemplo, no sistema tradicional, se uma testemunha mora fora da comarca, sai uma carta precatória para ela ser ouvida lá por outro juiz. Isto não é mais necessário com a videoconferência, porque a testemunha pode ser ouvida em qualquer local. Inclusive, nós tivemos casos de testemunhas que moram fora do Brasil, que foram ouvidas de uma forma muito mais rápida agora na pandemia, do que se nós dependêssemos de sair uma carta rogatória para um outro país, que tem que fazer toda uma tradução e a testemunha ser ouvida. Isso demora mais de um ano, quando que por videoconferência ela pode ser realizada de uma semana para outra, basta as pessoas se organizarem ali em termos das conexões necessárias. Agora, chama muita atenção que todas essas alterações, essas mudanças e adequações tiveram que ser feitas de uma forma emergencial. E a produtividade de magistrados e servidores tem sido um grande destaque durante este período de pandemia. O que a senhora atribui esse rendimento? Esse rendimento eu atribuo ao fato de que os atos processuais ficaram muito concentrados em determinadas questões. Então, o judiciário nunca parou nesse período, embora às vezes tenha saído nas redes sociais ou até eventualmente algumas críticas de que o judiciário estava parado, mas não foi um momento de grande produtividade, porque o judiciário se voltou internamente e pôde dar vazão a muitas demandas, muitos processos que estavam aguardando decisão, aguardando cumprimento de despacho. O que nos prejudicou um pouco foi o fato de ainda nós termos um grande acervo de processos físicos, e isto já a presidência do tribunal, junto com a corregedoria, já elaborou um plano de digitalização e se pretende que até o final do ano que vem se tenha todo o nosso acervo digitalizado e que a Justiça Gaúcha esteja 100% virtual. Foi uma necessidade também em razão da necessidade de vazão aos processos que aguardavam cumprimento, aguardavam andamento. Bom, desde o início da pandemia até agora, né, no nosso estado já se passaram momentos de bastante dificuldade. Se a senhora tivesse que nos salientar, qual destes momentos lhe chamou mais atenção, né, em relação a dificuldades enfrentadas pelo Judiciário Gaúcho? Olha, para mim, o momento que mais me impactou foi realmente o início. Foi algo que chegou de repente, porque não estávamos preparados para uma situação tão crítica, tão difícil, e de repente, de um dia para o outro, todos nós tivemos que ficar em casa, e os foros fechados, e aí veio a dúvida: bom, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos garantir o acesso do judiciário
a população. Esse foi o momento mais impactante, até porque nós não tínhamos soluções para isso. Então, tivemos que construir soluções para que o serviço continuasse sendo prestado. E isso gerou muita angústia, muita ansiedade nos magistrados, na administração. Como que porque uma pandemia não acontece... não é previsível, né? Não é algo do nosso cotidiano. Então, lidar com uma situação de crise realmente traz, num primeiro momento, muita ansiedade, muita incerteza. Mas temos uma equipe muito boa na Corregedoria, temos magistrados muito responsáveis, muito conscientes, servidores também, e conseguimos organizar e ir levando o serviço de maneira que pudéssemos dar uma prestação mínima, adequada àquelas, principalmente as questões mais urgentes e das pessoas mais vulneráveis. Quanto a isso, nós temos certeza que nós conseguimos manter o atendimento. E quais são as suas expectativas para o ano de 2021? Olha, a expectativa, eu acho que de todos nós, é um mínimo de normalidade. Porque quando se vive numa situação de normalidade, não se tem noção do quanto nós temos, quantos recursos, o quão felizes nós somos. E quando, de repente, a situação muda, aí nós percebemos que as coisas mais simples, mais banais, nos fazem uma grande diferença, uma grande ausência. Então, se eu pudesse pensar em termos de administração, o ideal seria que nós pudéssemos manter a normalidade dos serviços, pudéssemos dar o melhor atendimento ao nosso usuário, que ele pudesse novamente ingressar nos fóruns, ter livre acesso a seus processos e ter uma prestação jurisdicional rápida e célere. E, como pessoa, eu gostaria que nós saíssemos melhores de todo esse evento tão traumático que nós estamos vivendo, que a gente pudesse sair um pouco mais solidário, com mais empatia, mais felizes até, por aproveitarmos aquilo que nós temos. Porque eu acho que muito do ser humano é ficar se lamentando pelo que não tem. E eu acho que é uma grande lição a pandemia, nós sermos felizes com aquilo que nós temos. E viver esse momento, apesar de todo o sofrimento que existe à nossa volta, pessoas conhecidas, não é, que adoecem, alguns até morrem, mas valorizar o lado bom daquilo que nós conseguimos manter nesse período. Então, eu penso que, como pessoa, eu espero que todos nós, né, como humanidade em geral, a gente saia melhor e mais solidário. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a sua participação neste programa aqui, né, especial Entrevistas. Estamos aqui no Palácio da Justiça e tivemos a satisfação de conversar com a Corregedora-Geral da Justiça, Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. Um prazer conversar mais uma vez com a senhora. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz em poder estar aqui conversando contigo. Bem, então estamos encerrando Justiça Gaúcha Entrevista. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem nós vamos estar de volta e eu espero por você. Até lá!